Eu só queria um pouco trazer também para reflexão algumas coisas práticas que afetam, vamos dizer, essa expectativa de exame mais rápido de patentes, por exemplo. Nós, veja, às vezes me acusam de defender o NPI. Eu defendo sim o NPI. Nós conhecemos, primeiro, os examinadores que hoje estão lá, os diretores que estão lá. O Dr. Pimentel chegou agora há pouco tempo, mas existe dentro do NPI realmente pessoas e examinadores e técnicos de excelência, e muitos que vestem a camisa. E a gente sente, nesse contato que tivemos, principalmente nos últimos 2 anos, quando eu estive interagindo muito com a NPI, como presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, o que nós sentimos era isso, quer dizer, uma pena você ter ainda lá dentro um corpo de excelência, alguns que querem fazer e trabalham muito. Não vou citar nomes aqui para não... Mas, e nós vemos que não tem os meios necessários. De outro lado, isso é um reconhecimento que eu faço, porque nos últimos 2 anos nós tivemos um contato muito grande com diretoria de marcas, patentes, contratos e tudo isso. E realmente a falta de meios é o que dá uma dor no coração. Porque pessoas lá dentro com capacidade técnica, com vontade de trabalhar, nós sabemos que existem, e o Dr. Pimentel está conhecendo nos últimos anos, é uma equipe muito boa. Uma outra questão, nessa questão de prazo de patentes, e aí talvez, eu vou fazer uma pergunta que não estava no script. Eu vou fazer uma questão, porque veja, quando falamos em análise de patentes em 4 anos, ou em 5 anos, nós esquecemos um detalhe. A nossa lei prevê, primeiro, 18 meses de sigilo, e segundo, dá um prazo de 36 meses do depósito, 3 anos, para requerer o exame da patente. É um sistema diferente dos Estados Unidos, é um sistema diferente de vários outros países, o Japão. Então, na prática, isso, acho que aqueles que trabalham com patentes sabem disso, grande parte das empresas brasileiras deixam os 18 meses em sigilo e vão requerer o exame no 35º mês. Eu sei que essa talvez não é a estratégia de empresas como a de vocês, que vocês querem a celeridade. Mas, aqui, quando eu falo que o NPI às vezes não tem culpa, tanto assim, porque 3 anos ficou na mão do inventor e do empresário para decidir o exame. Até lá, o NPI nem pega e nem vai colocar a mão nesse processo. E a partir daí é que se pediu o exame, é que o NPI vai pegar. Então, nós temos 3 anos que, na verdade, não estão na mão do NPI, estão na mão da empresa e do inventor. A pergunta que eu gostaria de jogar para vocês, então, que não estava no script, primeiro, se as empresas de vocês utilizam o exame rápido, quer dizer, a publicação rápida e o pedido de exame rápido. E segundo, seria o caso de alguma alteração na nossa lei que pudesse trazer uma agilidade, pelo menos nessa questão dos 3 anos? Eu vou começar com o Roberto, que eu sei que, enfim, esses 3 anos que estão na mão do empresário, e que o NPI não tem culpa que se fique 3 anos lá. Como vocês, vamos dizer, atuam na Sanofi, e se seria o caso de alguma alteração legal? Bom, obrigado pela pergunta, Iti. Eu tenho que responder em 2 partes, né? Primeiro que a estratégia varia de acordo com o produto, né? Nós temos, ao longo do desenvolvimento de um produto farmacêutico, que tem um tempo médio de 15 a 20 anos, diversas etapas que são
trazidas para dentro de um depósito de patente. Então, desde a síntese de uma nova molécula até a concretização de uma formulação, depois passa pelos processos de fabricação, novos usos, etc, etc. E tem conectado a isso o resultado dos testes clínicos que são conduzidos em campo, no laboratório em campo, para identificar a possibilidade de êxito que esse novo composto tem. Não sei o quanto todos aqui têm familiaridade com a indústria farmacêutica, mas eu até faço um certo exagero quando eu explico esses conceitos, é que um composto químico, quando acaba de ser sintetizado, em tese ele pode servir desde queda de cabelo para inseticida, pesticida agrícola ou remédio para emagrecer. Com o passar do tempo é que esse composto vai sendo analisado e vai sendo melhor delimitado qual é a função química. Então não tem uma resposta única, infelizmente, para te dar, dizer, olha, a gente faz sempre isso, sempre aquilo. E com relação à mudança na legislação, eu acho que a nossa legislação ela está alinhada com as melhores legislações que eu conheço, dos mercados mais importantes. E até com uma parte dos mercados com os quais eu lido, que são os chamados mercados emergentes. Então, eu não acho que seria o caso de mudar a legislação para se encurtar o prazo de exame. Talvez, se você tivesse uma espécie de incentivo ao depositante para que ele pedisse antes o exame, né, você pudesse liberar um pouco mais a fila, ou aumentar, Pimentel, desculpe se eu estou aumentando sua fila lá no INPI, mas o incentivo para que as pessoas pedissem antes o exame e resolvessem o caso. Mas antes de passar a palavra, eu queria só concluir com um comentário da minha parte com relação a essa questão do tempo de demora, que é uma medida que eu já vi ser tomada em outros países e eu sinto um pouco de falta de um debate maior em torno disso, que seria a alternativa, certamente o INPI já analisou isso e eu talvez não tenha conhecimento. A alternativa do INPI discutir com o depositante quais pedidos ainda são importantes para ele, dentro daquele monte de coisas que são colocadas como depósito de patente. Isso tem uma finalidade muito prática que todos já devem ter identificado. É separar o joio do trigo, tirar aqueles pedidos que não interessam mais. Mas tem pedidos que não interessam mais? Tem vários pedidos que não interessam mais. Sanofi, como empresa farmacêutica, tem produtos em desenvolvimento que vão para ensaios clínicos e lá aquele pesticida, o remédio para queda de cabelo, se mostra ineficaz, ou ele não traz o resultado esperado em termos de segurança e eficácia. A companhia não tem mais interesse nesse produto, né? Ela não tem mais interesse nesse produto. Então, será que esse pedido de patente precisa continuar recebendo o mesmo tratamento luxuoso de gala que recebe aquele composto premium que a companhia queria ter patenteado? Então, espero ter respondido. Tudo bem. Vou passar para o Adilson, se quiser comentar isso. Não, comento sim. Eu acho que são duas coisas. Uma, a questão da legislação, concordo com o colega. Eu acho que ela é uma legislação moderna e alinhada com outros países, né? A questão da estratégia do uso do tempo, eu posso falar pelo que a Braskem vem utilizando, não faz parte da estratégia tentar alongar de nenhuma forma outra que não protegendo a inovação com patente, né? Então, o interesse é de celeridade, é de proteger o mais rápido possível, até porque, na grande maioria dos casos, essa mesma invenção está sendo protegida em outros mercados também, como nos Estados Unidos e na Europa, onde a gente tem um processo de análise e concessão mais rápido. Então, não diria que isso seria um ponto. Só um contraponto muito rápido. O software me chamou a atenção, os slides no final passaram rápidos. São 100 depósitos por mês. Nós temos 77 mil empresas e 530 mil desenvolvedores de software no Brasil. Eu acho que esse pessoal já desistiu. Eles já não colocam, porque em 10 anos, que software 10 anos atrás eu usava no meu smartphone? Bom, 10 anos atrás não tinha smartphone. Então, esses softwares eles têm uma vida muito curta. Então, o sujeito acaba nem se preocupando com isso. Eu acho que talvez uma legislação específica por vertical. No caso da farmacêutica, são 20 anos e milhões de dólares para desenvolver aquilo. Um software são 3 meninos numa garagem que podem gerar um Instagram, que é invenção de brasileiro, por sinal que foi vendido por $1 bilhão. Então, acho que as verticais têm uma especificidade que talvez fosse interessante explorar no arcabouço legal. Marlos.
No caso da Embraer, com relação a ações para acelerar o exame no Brasil, normalmente a gente não toma essas ações, pelo mesmo motivo colocado pelo Adilson, uma vez que a gente, para aquela mesma invenção, a gente realiza a proteção em outros países. Com relação à legislação, eu sou favorável da simplificação de processos. Acho que a gente poderia considerar, sim, uma mudança na legislação para não ser necessário a realização do pedido de exame. Mas eu queria lembrar um procedimento do Escritório Europeu de Patentes que realiza uma busca inicial, não é a busca efetiva, não é o exame em si, e que já dá um direcionamento, uma busca bem rápida, dá algum direcionamento e pode levar o titular até a desistir do pedido sem o labor do exame em si. Uma coisa para se pensar também, de repente, ser adotado na nossa legislação. Okay. Bom, voltando aqui para... Ainda não recebi nenhuma pergunta da plateia. Voltando assim para o objetivo do nosso painel, acho que todos vocês já colocaram um pouco a estratégia que vocês adotam hoje para efeitos de proteção lá fora. Tem uma questão que me parece relevante também, que o Adilson havia comentado comigo, que é a interferência, a questão de patentes e contratação de tecnologia. E a averbação desses contratos perante o NPI. Eu acho que esse assunto, quer dizer, a questão de contratação e de parcerias com outras empresas do exterior, enfim, é relevante para o Brasil, isso vem sendo feito muito nos últimos anos, mas eu queria só que o Adilson, que você levantou isso, se vocês também quiserem comentar, quer dizer, hoje a questão da interferência do NPI nos contratos. A gente vem sentindo que nos últimos 2 anos, o NPI voltou um pouco a fazer exigências, a fazer algumas... interferir um pouco até no que já foi negociado entre as partes. E eu sei que há uma revisão hoje pela atual diretoria dessas diretrizes, mas o que efetivamente isso, a questão interfere no negócio e na parceria com o NPI interferindo em cláusulas contratuais e a demora hoje até que ainda é aceitável, porque o NPI estava com 30 dias, hoje nós estamos passando para 90, 120 dias para o NPI averbar um contrato às vezes. Mas ainda acho que está dentro do padrão. Apesar de que essa área precisa de agilidade nos contratos. Mas essa questão do NPI interferir nas cláusulas contratuais, ou até fazer exigências, alterações em contratos, eu queria saber o comentário, enfim, de vocês, começando pelo Adilson, que levantou essa questão. Não, claro, aí um ponto, e eu fiquei feliz em ouvir que o NPI está revendo, né, essas políticas. Eu acho que está ligado também à questão de competitividade, está ligado também ao ambiente para inovação que a gente vem falando sobre várias dimensões, né? E a gente tem exemplos nos últimos anos quando você trata de aquisição de tecnologia, compra de tecnologia, e eu entendo a necessidade de entender razão de remessa de dinheiro para o exterior, sim ou não, de controle, né? Mas essa necessidade de interferência nesse tipo de contrato e o prazo de 120 dias eu discordo, eu acho que ele não é aceitável, né? Sob o ponto de vista, você está negociando com um parceiro uma compra, um contrato de desenvolvimento conjunto, e você explicar que você só pode fazer algum tipo de pagamento ou ter uma obrigação contratual de um pagamento dentro de um contrato, tendo que contar com esse prazo de averbação, ou seja, a partir do execution date, você precisa, sei lá, para estar do lado seguro, 120 dias para fazer o primeiro pagamento, é uma coisa que o seu parceiro não entende, né? Porque isso não funciona assim, exatamente assim em outros lugares. Então, acho que sim, há uma oportunidade de rever. Eu acho que a interferência na questão do objeto do contrato também é um ponto para ser revisto, porque
a compra de tecnologia e o entendimento de quando a tecnologia é de quem está comprando ou não é um tema para debate, porque se você está comprando e acordando termos de pagamento de royalty com o seu licenciador, certamente aquilo tem uma razão de ser e tem que buscar ser entendida, do que você forçar uma mudança ou de objeto, ou de contrato, ou de um amendment, que não seria necessário, que é uma perda de carga, que é uma perda de produtividade, para você viabilizar pagamento, né? Então, acho que isso sim impacta na relação com os parceiros, impacta na produtividade, impacta na percepção das empresas de fora em relação a riscos no Brasil, até onde uma agência vai interferir em viabilizar um contrato. Isso sempre é tema de debate em discussões com parceiros que não estão acostumados com a nossa legislação. Então, acho que sim, é um ponto, e fico feliz em saber que a gente está caminhando para uma revisão, né, dessas políticas. Roberto, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Fernando? Não, eu não tenho tido muito contato com essa área, mas quando a gente fala desse assunto, eu me lembro de uma época que eu trabalhei com isso, já em empresas que hoje até não existem mais e tudo, e eu lembro daquela máxima que diz assim, que notícia ruim a gente dá de repente, notícia boa a gente dá devagarinho para o ouvinte saborear o conteúdo, né? Então, acho que as agências reguladoras, e o INPI é uma delas, tem um importante papel dentro do cenário nacional. Elas realmente precisam, e aí quando eu digo precisam, eu não estou querendo colocar que elas não estão dispostas a fazer, mas elas têm que encontrar meios, e aí de novo eu volto à questão do empresariado da apoio, elas têm que encontrar meios de se alinhar às melhores práticas internacionais, até para permitir o próprio desenvolvimento da indústria nacional, que hoje é muito mais receptora de tecnologia do que transmissora. Então, Braskem, Embraer, e poderia citar mais, talvez a título de exemplo, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, todos esses são receptores potenciais de importantes tecnologias que podem ser incorporadas aqui ao Parque Nacional e, com essa incorporação, servirem de base ao desenvolvimento de estágios mais avançados, de acordo com a nossa realidade, etc., etc. E o papel das agências reguladoras, e aí eu me permito fazer até uma analogia com o papel que nós, advogados, muitas vezes temos nos processos, muito ajuda que não atrapalha, né? Nós, quando estamos lá com o cliente querendo fazer um plano de trabalho, um plano de negócio, e a gente começa a falar muito, não dá isso, não dá aquilo, não pode isso, não pode aquilo, o cliente acaba dizendo, bom, não, eu já tenho, não preciso de você para me dizer não, né? Eu preciso encontrar uma forma de viabilizar um negócio. Então, as agências deveriam ter um apoio empresarial e um apoio governamental para exercerem uma mentalidade, como a gente vê a Dr. Pimentel hoje aqui, que é uma mentalidade aberta, pujante, colaborativa, e ser um facilitador, na verdade, dos negócios, e não colocar dificuldades. Isso não quer dizer escancarar as portas e dizer para o empresário, bom, aqui você manda, você faz o que você quiser. Tem que haver um certo regulamento, tem que haver o que todo mundo já sabe aqui, não vale a pena dizer o óbvio. Mas tem um papel muito mais de facilitador e fomentador da atividade do que funcionar como uma barreira ou um dificultador dos negócios. Gostaria de fazer um comentário rápido. Pelos debates e treinamentos que a gente tem participado sobre esse tema, eu acredito que é oportuno e necessário uma atualização da legislação e das regras do INPI com relação aos contratos de transferência de tecnologia e dando mais liberdade para os atores determinarem limites de royalties. E essa legislação, parte dela é bem antiga, né? A gente aprendeu isso até em treinamento que fizemos juntos aqui com o Dr. Antônio na ABAP. Então, o cenário mudou muito da década de 50, evidentemente, para o cenário atual. Então, é oportuno e necessário uma atualização da legislação e das regras do INPI também, para dar mais liberdade para as empresas trazerem tecnologia de fora para dentro do Brasil, com determinados cuidados. Fernando, mas eu vou aproveitar a sua experiência na Intel e também, enfim, toda a sua experiência. Uma questão que acho que também é importante é a questão da educação, a questão da utilização da informação tecnológica que hoje nós temos nos bancos de dados, e o banco de dados do NPI
e dos outros escritórios, uma das finalidades importantes, exatamente essa divulgação da inovação, da tecnologia. E o que nós vemos hoje, por exemplo, nas universidades ainda, eu vou contar um caso de 4 anos atrás, onde eu fui a uma universidade, num centro de inovação, onde, não vou falar o nome porque acho que não vem ao caso, mas onde os pesquisadores não sabiam que podiam acessar um banco de patentes do NPI para fazer sua pesquisa, ou do ISPTO, ou do Japão. Isso quer dizer, a falta de conhecimento da utilização da ferramenta de conhecimento que existe. Como que você vê isso, a experiência sua na Intel, como que os pesquisadores usavam, sei lá, os bancos de dados e também, enfim... Sim. O US Patent Office, o USPTO, ele tem um sistema muito interessante que ele permite a busca de todas as patentes, eu acredito, até 1975, com um critério muito aberto. Então, isso ajuda, na verdade, o nosso parceiro, o advogado, quando ele está redigindo, para entender o prior art, né, o que eu tenho ali naquela área. E até comentando um pouco do processo, né, nos Estados Unidos, eu tive nessas patentes todas, a minha média foi mais ou menos uns 4 a 5 anos, mas tive um caso que levou 9 anos. Esse caso, ele se enroscou em um prior art. Então, existia uma outra empresa que, nos anos 50, havia feito uma patente era uma patente de vídeo, ele tinha feito uma patente na época do vídeo analógico ainda, e a linguagem era um pouco confusa, não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que estava sendo colocado, mas o conceito do mundo analógico se transladava para o digital, e algumas dos claims ali na patente, o examinador foi capaz de detectar isso. Então, o examinador, muito inteligente, olhou aquilo e falou, olha, isso aqui é a sacada do mundo analógico, foi feito pelo outro, e eu tenho uma dúvida onde está essa diferença. Então, nesse caso específico, uma coisa que é muito prático, e eu acho que talvez seja a questão de se pensar no INPI, o examinador queria falar comigo. Ele pegou e falou, olha, eu preciso falar com você para entender o que está acontecendo. Agendamos 1 hora, daí 10 dias houve aquela conferência. Eu expliquei, a ideia é isso, é isso, é isso. Então, no que difere isso? Então, houve umas 10 trocas de ideias, que por escrito teria sido anos. O sujeito, entendi agora, então você poderia redigir um parecer da seguinte forma, o meu advogado estava na conferência, ele deixa comigo, que eu escrevo e aquilo se resolveu, né? Então, o uso da tecnologia para que você entenda o prior art com maior velocidade, eu acho importante do ponto de vista do examinador, do ponto de vista do advogado de propriedade intelectual. Do ponto de vista do pesquisador em si, eu acredito que não seja assim muito útil. E eu vou explicar por quê. Você tem a pureza da sua ideia. Quando você começa a cutucar dentro do banco de patentes, você começa a desvirtuar e você acaba perdendo a sua ideia. Então, uma das práticas na Intel, e inclusive quando eu fui gestor de times de pesquisa na Intel, eu desencorajava o pesquisador em si que acessasse os bancos de patentes. Porque ele tem uma ideia que é bacana, uma ideia pura, essa ideia vai chegar no nosso comitê de propriedade intelectual ou para publicação, e ali ela vai ser analisada já com o parceiro advogado, onde nós estamos tendo um overlap, isso aqui é um claim, isso é um derivativo de alguma coisa, uma coisa pura. Então, aí o que a gente falava muito na Intel, uma outra máxima que é we are engineers, we do not play lawyers even on TV. So, call your friendly lawyer, chama o seu advogado quando você tiver uma ideia e ele vai fazer esse processo por você. Uma coisa que era interessante no Comitê de Propriedade Intelectual da Intel, todos os artigos submetidos à publicação em conferências, eles são analisados pelo nosso time interno de propriedade intelectual, e aquele carimbo do Not Publish era detestado pelos pesquisadores que gostavam de viajar, né? Conferência em Singapura, estou indo, do Not Publish, vai conversar com o advogado aqui no nosso prédio mesmo. Mas era um mérito muito interessante, todos os processos ou ideias
agraciados com esse processo de patente. O sujeito era muito reconhecido internamente. Nós temos o Inventor of the Year, que esse ano na Intel é um brasileiro, é o Luciano Cordeiro, se eu não me engano o nome dele. Esse ano, você lembra, Tagnin, o número de patentes que o Luciano colocou? Acho que foram 70 patentes em um ano, alguma coisa dessa ordem de magnitude. É um brasileiro nosso de Recife, que está lá nos Estados Unidos, trabalhando na Intel em Internet das Coisas. É uma área muito prolífica de propriedade intelectual, e nesse ano ele fez 70 filings. Filing já com um carimbo no USPTO. Né? Mas essa é a minha experiência. Obrigado. Alguém mais quer comentar sobre essa questão de educação, banco de patentes? Não. Olha, nós estamos com o tempo em cima. Eu queria agradecer aqui a presença de todos aqui, Adilson, Fernando, Masleu e o Roberto. E encerramos em cima da hora e no tempo previsto. Então, muito obrigado. Nossos agradecimentos aí aos painelistas.